Bom dia, quinto ano, tudo bem? Agora a gente vai começar a nossa nova apostila, segundo bimestre, e nossas aulas vão ser por aqui. Então, acho que vocês todos já pegaram, né, a apostila nova, e hoje nossa aula será de português. Então, a Pro vai explicar como a gente vai fazer. Nós vamos fazer aqui, a Pro vai colocar o livro didático na gravação e vocês vão assistindo junto com a Pro. Eu vou explicando, vocês vão assistindo e olhando na apostila de vocês ao mesmo tempo, tá bom? E aí, a gente vai fazer os exercícios tranquilamente, como a gente faz na sala. Quando vocês tiverem dúvida, vocês vão entrar no Facebook, que vai ter a live, e vocês vão tirar as dúvidas com a Pro, tá bom? Aí vai ser ao vivo, vocês vão poder perguntar e a Pro vai respondendo. Mas as aulas serão gravadas para ficar mais fácil para vocês, entenderam? Para vocês poderem ter ela gravada, voltar quantas vezes for necessário. E também a correção dos exercícios a gente pode fazer no dia seguinte, a Pro vai digitar as questões, como a gente faz na sala com o projetor. É dessa mesma forma aqui, só que aqui a gente não tem interação na gravação, mas depois no Facebook nós teremos toda essa interação. Vocês entrem lá, coloquem as perguntinhas e aí a Pro vai explicando, tá bom? Não é a mesma coisa da sala de aula, mas é o que a gente tem para esse momento, né, gente? Então a gente tem que fazer o melhor possível para esse momento, tá bom? Então, a Pro vai colocar o livro digital e vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Só um instantinho. Aí. Aqui, gente, é o nosso texto, é o nosso livro, né? Da mesma forma que a gente vê lá no projetor, na sala de aula. A Pro vai rolando aqui e vai explicando. Então, o que nós aprendemos no primeiro bimestre? Nós aprendemos alguns gêneros literários, né? O que vocês lembram? Nós aprendemos o que era cordel, certo? E mais alguns. Agora, no segundo bimestre, nós vamos ver dois gêneros jornalísticos, que são a notícia e a reportagem. Tá? Então vamos lá. Textos que informam e apresentam dados para produzir opinião. Neste capítulo, você vai conhecer dois gêneros jornalísticos, a notícia e a reportagem. Além disso, vai ler, analisar e compreender como esses textos informam e auxiliam na formação de opiniões. Depois disso, nós vamos estudar também os advérbios e entender de que forma eles modificam os textos, como eles dão sentido ao que dizemos ou ao que nós escrevemos. Né? Então, nós temos a parte dos gêneros e depois vamos ter a parte dos advérbios, tá bom? Então, vamos lá. Conversa vai. Existem muitas coisas acontecendo pelo mundo que afetam a nossa vida. Você sabe de algum fato importante que aconteceu hoje ou ontem? Qual foi a última notícia relevante de que você ficou sabendo? Gente, isso aqui veio bem a calhar, né? Se a gente for ver, o que a gente mais tem é notícia importante e um fato relevante, né, gente? Porque o que a gente está vivendo é sempre muito novo para a gente não conhece isso, né? Uma pandemia. Nós nunca vivemos isso. Então, tudo isso é muito novo. Então, sempre tem uma notícia nova, uma reportagem, uma notícia, e é algo relevante, né, gente? Aqui eu não posso ouvir vocês, mas se eu pudesse aqui, eu saberia que vocês iriam falar sobre isso, sobre o coronavírus, né? Aqui, ó, conversa bem. Algumas notícias chamam mais a nossa atenção do que outras, certo? De acordo com interesses que a gente possui. Então, às vezes, para alguma pessoa, uma notícia chama atenção, para outra notícia chama atenção. No dia de hoje, qual a temática de notícia chamaria mais a sua atenção? Por quê? Observando as últimas notícias, quais são os temas de notícias mais comentados nos últimos dias? Vocês vão escrever aqui, qual é o tema mais comentado nesses últimos dias?
Isso aqui eu acho que todo mundo vai colocar a mesma coisa, mas eu quero ver o que vocês vão pôr, tá bom? Depois vocês vão me falar. Gente, notícia de um evento sobre um problema global. Essa apostila parece que foi feita para esse momento, né, gente? Eu acho que ainda não foi, porque esse é outro tema. Ele está falando sobre problemas ambientais. Só que é o seguinte, aqui está falando de um problema global. O que nós estamos vivendo hoje, as notícias são de um problema global, porque a pandemia é mundial, né? Nós temos uma pandemia que isso já sugere que é do mundo, uma epidemia que está no mundo todo. Aqui na apostila, ela está falando sobre problemas ambientais, defesa do meio ambiente. Então, a Pro vai ler essa reportagem, mas eu quero que vocês se atentem à estrutura desse texto. Então, o que está escrito aqui seria o quê? A manchete, o título da reportagem. Então, aqui, qual é a manchete? Greve pelo clima vai paralisar cidades de todo o mundo em defesa do meio ambiente. Aqui é o título auxiliar ou a gravata, que seria o quê? Mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental vão acontecer em todas as regiões do Brasil. Então, aqui esse título mostra a manchete, o que vai tratar essa reportagem. E aqui como se fosse o quê? Um subtítulo, né? Aqui, quem escreveu, né? E as informações sobre a publicação. Então, quem escreveu, o dia, o local e a fonte, né? Da onde está sendo esse texto. Então, vamos lá? Então, a Pro vai ler para vocês. Em protesto por ações de combate às mudanças climáticas, cidadãos de todo o mundo irão às ruas nesta sexta-feira 20, data em que acontecerá a greve global pelo clima, com o objetivo de dar visibilidade à situação de colapso ambiental que ocorre em diversas partes do planeta. A Coalizão pelo Clima, uma frente ampla composta por 70 organizações ambientalistas, coletivos, movimentos sociais, centrais sindicais e ativistas, está impulsionando manifestações em todas as regiões do Brasil. Então, aqui em cima, nós vimos o quê? O título principal ou a manchete, que é para chamar a atenção de quem? Do leitor. Aqui é um título auxiliar, está mostrando um subtítulo, né? Como que é, o que está tratando. As informações. Aqui a legenda, que é sobre o que? A legenda trata sobre o que? Sobre essa foto, certo? E essa parte aqui se chama lead, que é a parte que está precedendo a reportagem. Ela está iniciando a reportagem, certo? Agora aqui é o início do corpo da notícia. Então vamos lá. Aqui mostrou a parte principal, Lid, a parte que vai do que está tratando essa notícia. Agora aqui o início do corpo da notícia. Vamos lá. Atos estão marcados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas, Bahia, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e em outros estados das 5 regiões do país. Aqui é o início do corpo da notícia. E aqui embaixo, o que seria? A notícia em si, certo? Então, a Pro vai começar a ler para vocês. Segundo Ricardo Serra, integrante da Coalizão pelo Clima, há um consenso entre comunidade científica e ativistas ambientais de que as drásticas mudanças climáticas, assim como o aquecimento global, resultam de processos de destruição ambiental causados pelos seres humanos. Ele explica que o aquecimento global provoca uma série de desequilíbrios no funcionamento da vida biológica e humana no planeta, que tem como consequência a intensificação de eventos climáticos extremos. E cita como exemplo os grandes períodos de seca que ocorreram na cidade de São Paulo e em regiões do Nordeste do país entre 2013 e 2015, que
colocaram em risco as condições de abastecimento de água para a população. Então, aqui aparece outra parte da reportagem. Agenda de mobilização. Com o objetivo de dar sequência à mobilização em defesa ao meio ambiente, movimentos populares ambientais citados pretendem organizar um fórum socioambiental para o início do ano que vem. Nesta quinta-feira, 19, em São Paulo, o Comitê Pro Fórum realizará uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, como forma de preparação para a greve global. Participarão do debate Bela Gil, apresentadora e chefe de cozinha, Shirley Pancará, codeputada estadual indígena, Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, Ivanete Araújo, liderança da Frente de Luta pela Moradia, FLM, a socióloga Sabrina Fernandes e o deputado federal Alexandre Padilha. No mesmo dia, às 17 horas, no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, ocorrerá a primeira plenária do Comitê Pro Fórum Socioambiental. Após a plenária, às 19 horas, ocorrerá ainda o debate, a caminho da extinção e do que podemos fazer sobre isso. A alternativa ecossocialista e agroecológica na Casa do Povo, no Bom Retiro, em São Paulo. Então, aqui mostra greve pelo clima vai paralisar cidades de todo o mundo em defesa do meio ambiente. Brasil de fato. Então, essa reportagem está disponível nesse site, certo? E foi acessado nessa data, 29 de novembro de 2019. Então, aqui, nós entendemos o quê? É a estrutura de um texto o quê? Jornalístico, certo? Se a gente for entrar na internet, a gente vai ver essa parte. Aqui, olha, é o quê? É um endereço digital, certo? Se a gente entrar na internet, a gente vai ver, então, uma manchete, um título auxiliar, as informações sobre a publicação, a legenda, porque geralmente terá uma foto, certo? E o texto em si. Agora aqui, nós temos para entender o texto. Eu vou explicar para vocês e vocês vão fazer em casa e na próxima aula, aprovem aqui e a gente faz a correção, tá bom? Então aqui, pode-se afirmar que o texto lido é uma notícia, pois vocês vão ver qual é a alternativa. Ela explica o determinado assunto e dá exemplos? Ela investiga a fundo os dados relacionados a algum acontecimento ou ela apenas informa o leitor sobre um acontecimento novo ou uma novidade? Então, vocês vão escolher uma alternativa, tá? Qual é o principal fato noticiado? É uma greve que ocorreu em Osasco, uma greve global pelo clima, que aconteceu no Brasil e no mundo, ou o Comitê Pro Fórum Socioambiental está marcado para o dia 19 em São Paulo? Qual é o principal fato que foi noticiado nessa notícia, tá? Qual é o objetivo da greve global pelo clima? Então, vocês vão escrever qual é o objetivo dessa greve que será feita pelo clima. Aqui, leia as afirmativas a seguir e, de acordo com o texto, marque V para verdadeiro e F para falso. A mobilização aconteceu no mesmo dia em várias capitais brasileiras? Se for V, marque o V. Se for F, marque o F. A comunidade científica afirma que a seca em São Paulo é devido ao aquecimento global? Houve manifestações em todas as cidades brasileiras? Apenas representantes do governo participaram da campanha? Aí vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso, de acordo com o texto que vocês vão reler, né, depois. A notícia menciona algumas capitais brasileiras que participaram na mobilização, mas dá destaque a uma, São Paulo. Por que isso acontece? Aí vocês vão escrever por que vocês acham que isso acontece. Por que São Paulo teve esse destaque, tá bom?
Escrevam bonitinho, como a Pro sempre fala. Letra maiúscula no início da frase. Tentem fazer uma resposta com sentido. Não coloque uma resposta assim, jogada. Ah, por isso. Sempre tem que ter um contexto. Ela tem que ter começo, meio e fim. E sempre tem que iniciar com letra maiúscula. Capitais, estados, cidades, nomes próprios sempre começam com letra maiúscula também, não se esqueçam disso. E sempre que terminam a frase, ponto final, né? Senão ela fica sem sentido. O que significam as duas letras entre parênteses ao lado dos nomes das capitais? Pesquise essas letras e coloque o significado delas. Então, MG, o que significa MG? BA, AL, PE, CE. Pesquise o que é que se refere a essas siglas e escreva aqui, tá bom? Analise novamente o texto e associe as partes estruturais da notícia com seu nome e sua função. Então, a Pro explicou lá, né? O que se refere a essa parte do texto? Vocês vão escrever. O que é? É o título? É o título auxiliar? É a manchete? Vocês vão ver o que é, qual é a parte que se refere à estrutura do texto lá na frente. Lá atrás, né? Quer dizer. Tá bom? E aqui a gente termina. Vai parar aqui, olha, na página 15. Vocês façam então essa mão na massa. E na próxima aula, a Pro faz a correção junto com vocês. Tá certo? Então é isso, meus amores. Essa é a aula de português de hoje. Eu espero que a gente consiga fazer nesse formato, que vocês tirem as dúvidas com a Pro lá no Facebook. A gente vai estar ao vivo, a Pro vai estar ao vivo, esperando vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem bem e um beijão, tá? Tchau, tchau.